fazer uma pergunta? Quem sabe você vai poder me responder com toda sinceridade depois, né? Mas não levanta a mão, não. Alguém aqui já chegou numa igreja em que foi maltratado? Levanta a mão, não, senão seu irmão vai ficar com inveja de você. Você já entrou em espaços religiosos e foi extremamente maltratado? Maltratado no sentido de as pessoas não derem bola para você, as pessoas nem perguntarem o seu nome, as pessoas te discriminarem por uma questão de cor da pele, por uma questão de vestimenta. Já passou por isso? Sim ou não? Não fala não, fala não. É a resposta que eu não quero ouvir. Agora eu não quero ouvir essa resposta de você. Ser maltratado em qualquer lugar é muito ruim. Wesley, dá uma olhada aqui no áudio de novo. Faz assim. Tic, tic. Ah, já foi. Ser maltratado em qualquer lugar é muito ruim. Mas ser maltratado no lugar onde a gente não pode ser maltratado, onde que é que a gente não pode ser maltratado? Na casa de Deus. A casa de Deus tem que ser lugar de cura. A casa de Deus tem que ser lugar de bons relacionamentos. A casa de Deus tem que ser lugar de cura das emoções, cura da alma. Aí você vai num lugar desses e é desprezado. Foram inúmeras as vezes em que eu fui desprezado, sabe? E não por questão de vestimenta, mas por uma questão religiosa mesmo. Isso dói lá na alma. Dói ou não dói, pessoal? Não dói? Ao invés da gente sair curado, a gente sai frustrado, mal. A gente sai com a sensação de que a gente não deveria ter ido naquele lugar. A gente sai com a sensação de que eles são muito melhores do que nós. Não é verdade? Sim ou não, pessoal? Me responde. Aí eu quero que você me responda sim ou não. E quando a gente tem essa sensação de que as pessoas são melhores do que nós, melhores, sabe, do que o que a gente pensa que é, dá a sensação de que eles têm o rei na barriga, não é não? E quanto maior a barriga, maior o rei. Só que os magrelinhos também que desprezam os outros, tem um rei muito grande na barriga, e não é gordura, não é uma questão de posição social, não é uma questão de posição religiosa, é uma questão de conhecer a Deus e saber o que Deus quer de nós, como igreja, como povo de Deus, como povo da graça. Engraçado que durante toda a semana passada eu fiquei pensando no mito dos mais iguais. E quem criou essa expressão foi o pastor Josué. Lembra, pastor Josué? Lá no seminário, o pastor José criou o mito dos mais, são os mais iguais. São os mais iguais que se juntam para desprezar aqueles que eles pensam que não merecem estar no grupo. Agora preste atenção num detalhe. Quando eu e você cumprimentamos as pessoas com a paz do Senhor, algumas delas, e desprezamos as outras cumprimentando com um oi, tudo bem? O que a gente está fazendo, pessoal? Sofrendo da síndrome dos mais iguais. Quando a gente ora por uns, mas por outros não, o que a gente está fazendo? Sofrendo da síndrome dos mais iguais. Quando a gente, ninguém está dizendo que você não pode selecionar as suas amizades, que você não possa selecionar os grupos, as pessoas com as quais você quer viver, mas povo de Deus tem que ser sempre inclusivo. Essa porta tem que estar sempre aberta. A porta do seu coração tem que estar sempre escancarada para receber quem quer que seja. A Valdete lembra muito bem uma vez lá em Feu Rosa. Nós tínhamos a prática de chegar no culto bem mais cedo. Eu chegava às 6 horas da tarde, orava com um grupo de louvor, me preparava com um grupo de louvor para... Nós estávamos numa sala separada e a gente se preparava ali. Quando deu 6h40 mais ou menos, chegou um grupo de 6 meninas, todas elas prostitutas, e todas elas indo para o programa delas. Feu Rosa
é um bairro perto da praia de Jacaraípe. E elas estavam indo para desenvolver a profissão delas. E elas estavam vestidas a caráter, ou quase vestidas. E elas entraram ali e chegaram e falaram assim comigo: você que é o pastor? Eu falei: sou. Nós estamos querendo saber o seguinte: nós estávamos indo para fazer o nosso programa, nós somos prostitutas, e nós queremos saber se vocês podem orar por nós. Porque quando a gente estava passando na porta da igreja, nós sentimos no coração, todas nós sentimos no coração que esse é o lugar que a gente tinha que entrar. Aquilo causou um impacto no nosso coração, e eu falei assim: não, nós vamos orar por vocês, e vocês vão receber agora a graça. E nós oramos, e todas elas receberam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Até aí você pode dar um glória? Aí eu pensei que eu estava sozinho. Elas receberam ao Senhor Jesus, e deu a hora do culto, e nós entramos para o culto. Quem entrou para o culto? O grupo de louvor e o grupo das naquela situação, das ex-prostitutas. E elas entraram, e quando elas entraram, foi a pior decepção que eu tive na minha vida como igreja. Alguns homens davam em cima delas, deram em cima das meninas. Aí você pensa: como é que isso pode acontecer dentro de uma igreja? Será que não pode, não? Sim ou não? E foi o que aconteceu. Terminou o culto, às 6 me procuraram e falaram assim: pastor, nós tivemos 2 experiências marcantes na nossa vida. Primeiro, que vocês oraram por nós com muito carinho na salinha, e nós recebemos ao Senhor Jesus. E segundo, que aquele lugar ali não é a casa de Deus. É a casa em que os homens aproveitaram para dar em cima de nós. É a casa em que as mulheres nos discriminaram por causa da nossa aparência. É a casa onde as pessoas pensam que eles são melhores do que nós. Só que nós recebemos o mesmo Jesus que vocês. Nós não vamos ficar aqui. E houve uma discussão entre elas. 5 delas foram para o programa e apenas uma ficou. E graças a Deus, a Rosemeire, e graças a Deus, até hoje ela está na presença do Senhor. O que expulsou 5 meninas da casa de Deus que receberam a Jesus como Senhor e Salvador? A discriminação, um coração porco, uma atitude podre, o mito e a filosofia dos mais iguais. João Alexandre tem uma música que ele fala assim: quem é que pode te garantir que este teu jeito de servir a Deus seja o melhor, seja o mais legal, o superior, acima do normal? Falso esse entendimento que não vem do céu, frágil discernimento, falso véu. Tenta encobrir em vão teu lado animal, luta e perseguição, tanto desejo mal. Sabe o que é isso? É a síndrome dos mais iguais. Quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a lembrar, na verdade, eu li o texto antes e comecei a entender o que Deus queria falar com a gente nesta palavra. E, abrindo a boca, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Este é Senhor de todos. Aleluia! Na verdade, passando para frente, você vai ver que a história envolve duas personagens, Cornélio, um centurião, e Pedro. Cornélio era um gentio, mas com um cargo muito importante no seu governo. Cornélio era um homem extremamente religioso, mas
profundamente apaixonado pelo outro. De um lado, nós temos um homem religioso, mas apaixonado por pessoas. Aí você pode me dizer assim, mas pastor, como é que você pode falar um negócio desse? Diz a palavra de Deus que as esmolas dele chegaram à presença do Senhor e chamaram a atenção de Deus, mas junto com as esmolas dele, diz a palavra, as orações dele chegaram até Deus. Ele não participava do grupo dos cristãos judeus, ele não participava do grupo daqueles que se chamavam a casa do Senhor, ele não participava do grupo daqueles que se consideravam os salvos do caminho, eles não estavam na comunidade judaico-cristã de Pedro, ele estava fora. Mas ele chama a atenção de Deus com duas coisas: com oração e amor pelas pessoas. Na verdade, ele se importava tanto com as pessoas que estavam passando fome, passando por dificuldade, que ele dava do que tinha, ele se sacrificava para satisfazer a necessidade das pessoas. E preste atenção, isso chama a atenção de Deus. Do outro lado nós temos Pedro, um homem já calejado no Evangelho. O homem calejado no sentido de ter visto vários milagres do Senhor Jesus, de ter caminhado com Deus, mas agora ele se encontra sendo servido pela comunidade. Ele está hospedado numa casa, ele está hospedado na casa de irmãos, e ele está meio que descansando, e diz a palavra, ele tem fome. E quando ele tem fome, as pessoas estão preparando as coisinhas dele, porque homem de Deus passa por isso, não? Vai visitar os irmãos, chega lá, tem aquela mesa gostosa, né, Eliane? Fabrícia, todo mundo aqui, toda vez que eu vou tem aquelas mesas gostosas, café delicioso, biscoitinho gostoso, não é? E Pedro estava nessa situação de desfrutar, mas preocupado consigo mesmo. Por que você fala assim, pastor, preocupado consigo mesmo? É que enquanto de um lado Cornélio recebe a visita do anjo dizendo: ei Cornélio, deixa eu te falar, tudo que você está fazendo pelo outro e as suas orações chegaram ao coração de Deus. Vai lá agora, na casa específica, no lugar determinado, e lá está Simão Pedro. Fala com ele, ele vai te dizer tudo que você... Quer um detalhe? Pedro não morava naquele lugar. Ele estava hospedado lá. Olha como Deus, quando quer, salva a pessoa e faz coisas tremendas. Do outro lado estava Pedro já quase roncando e com fome. E ele tem uma visão do lençol descendo com vários animais. E Deus fala com ele: Pedro, pega, mata e come. Ele responde: não, Jesus, não. Eu não vou comer comida imunda. Isso acontece por 3 vezes. Na terceira vez em que isso está acontecendo, chegam pessoas enviadas por Cornélio, e ele atende e leva um baita susto, e é aí que a ficha cai, e que ele fala aquele texto, volta no texto, em que ele chega nessa conclusão: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não estava falando comigo de dieta religiosa, Deus estava falando comigo de um coração que não tem lugar para o outro. Deus estava falando comigo, segundo o texto, segundo a interpretação, de um coração que está maquiado pela religiosidade dos mais iguais. Olha para as pessoas que estão aqui, dá uma olhada. Eles não são os únicos que Deus tem na face da terra. Não, Deus não tem um padrão de fé. Homem tem que vestir terno e gravata, mulher tem que fazer isso e fazer... Não, gente, Deus não tem um padrão. E ele chega a essa conclusão. Mas vamos lá. Vamos às conclusões de Cornélio para você entender a situação. Quais são as conclusões de Cornélio? Primeiro, ele chega à primeira conclusão: Deus sabe quem eu sou. Deixa eu te falar. Nesse exato momento, Deus está falando com milhares de pessoas que conhecem a vida deles profundamente. E deixa eu falar para você que está aqui hoje, que Deus sabe quem é você. Deus conhece minuciosamente, com detalhes, a sua vida.
Na boa. O que eu quero te falar é que a conclusão que Cornélio chegou é que não passa nada percebido diante dos olhos de Deus. Deus sabe quem é você. Segunda conclusão, Deus conhece as minhas motivações. Deus sabe o que você está fazendo e o porquê você está fazendo. Deus se importa comigo, foi o que Deus falou com Cornélio. Se importa tanto que vai na casa tal, é dado lá, vai falar tudo que você tem que fazer, porque eu me importo com a sua vida. E a última conclusão, Deus tem um plano para a minha vida. Posso falar para você? Se você chegar a essas conclusões hoje, se você ainda não chegou e chegar a essas conclusões hoje, é tudo que eu quero nessa mensagem. Em nome do Senhor Jesus. No caso de Cornélio veio um anjo, agora me encara como anjo. Olha as minhas asinhas, que bonitinhas que são. Tá vendo? Minhas asinhas. Deixa eu te falar, Deus sabe quem é você, Deus conhece as suas motivações, Deus se importa com você e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém? Quais são as atitudes então que Cornélio tem por causa dessas conclusões? Vamos juntos? Ele vive em piedade, porque ele sabe de tudo aquilo. Gente, ele não vive em piedade ele vive em piedade porque ele sabe dessas coisas todas. Ele abençoa toda a sua casa, ele ora pelos seus, ele se importa com outras pessoas, ele tem vida de oração, ele reconhece Deus. Ei, quantas vezes Deus falou com Cornélio? Fala para mim, aqui no texto. Apenas uma. E ele reconheceu que era a voz de Deus. Quantas vezes Deus falou com Pedro? 3. E o bichinho demorou a reconhecer que era Deus. Porque enquanto um tem a religiosidade em que o outro tem que ser amado, o outro tem uma religiosidade em que ele precisa cuidar só dos mais iguais. Só daquele grupinho, só daquele guito. Ele ouve e reconhece a voz de Deus e ele obedece à voz de Deus. Vamos para Pedro? Vamos lá. Quais são as conclusões de Pedro? Vamos junto comigo, vamos lá. Deus quebra as rotinas. Deus vai te surpreender. Sabe? Você está pensando que você vai viver nessa vidinha de todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma situação. Não! Deus é especialista em quebrar rotinas. Segundo, Deus está além do comum, e eu quero dizer para você, Deus está além do que é sagrado. Quando essas portas não puderem se abrir para acolher pessoas, elas não precisam se abrir mais. Quando o seu coração estiver fechado para acolher a dor dos outros, não tem sentido sua vida. Porque você tem a cura. Quem é a cura? Jesus é a cura. O Espírito Santo é a cura. Você tem. Então você tem que estar aberto ao outro. O que é evangelismo? Evangelismo não é sair daqui e trazer o católico, o espírita. Evangelismo é abrir o coração e deixar que esse Jesus que te ama seja mostrado amando as outras pessoas. Deu para entender? Conclusões de Pedro. Deus quebra as rotinas, Deus está além do comum, Deus está acima da religião. Posso ouvir um glória? Eu não sei se esse glória foi meio mecânico, mas eu posso ouvir um glória a Deus aí? Deus está acima Deus está acima do fruto da oliveira. Cadê o glória? Pensei que você não fosse dar glória a Deus. Deus está acima da presbiteriana, Deus está acima da católica. Deus não tem religião, Deus tem amor para dar. Deus é claro em sua ação de amor. Você viu que ele deu detalhe de onde estava Pedro? Você viu? Detalhe. Deus não faz acepção de pessoas. A conclusão que mais doeu no coração de Pedro, quer dizer, 3,
Deus não faz acepção de pessoas. Jesus é Senhor de todos e não só dos judeus. E o Espírito Santo é para todos. Chega no momento que ele vai para a casa de Cornélio, apresenta o Evangelho e todos recebem o Espírito Santo. Aí ele chega, o Espírito Santo também é para eles. Quais são as atitudes que Pedro toma por causa disso? Atitude de Pedro, vem comigo, para você não dar uma cochilada aí, vamos lá. Ele ouve e reconhece a visão de Deus, sim ou não? Sim, mas ele rejeita por 3 vezes. Cuidado, para que a sua religiosidade não te afaste da voz de Deus. Eu vou repetir, pode? Pode, pessoal? Cuidado, para que a sua religiosidade não te afaste da voz de Deus. Posso repetir pela 3ª vez, pastor Merindo? Cuidado, para que a sua religiosidade não te afaste da voz de Deus. Eu sou daquela igreja, eu não posso orar por fulano, eu quero pedir, é o pau, é a espada para as pessoas. Cuidado, porque Deus pode te surpreender te dizendo, vai lá e abraça e beija e ama aquela pessoa profundamente. Ouviu um amém? Ele vê, ele rejeita por 3 vezes, atende a orientação do Espírito Santo, recebe os mensageiros de Cornélio, vai à casa de Cornélio, apresenta um Jesus vivo e ele vê a ação do Espírito Santo de Deus. 2 personagens muito simples que querem nos ensinar como desfazer o mito dos mais iguais. Quando eu quero a igreja só para mim, lembra de Pedro, que vira para Jesus na situação da transfiguração e fala assim, vamos fazer uma tenda aqui para nós, uma para você e uma para esses seres maravilhosos que chegaram aí. Ele já não está mais interessado e importando com as pessoas que estão lá embaixo. Jesus fala assim, não, desce, porque é lá que eu quero que vocês brilhem. Quando você se importa em vir para a igreja só para receber a bênção, só para receber a sua bênção, e não se importa com o seu vizinho que está a ponto de se matar, não se importa com o seu colega de sala que está a ponto de cometer uma besteira, não se importa com as pessoas que moram perto de você, que trabalham com você e que precisam de Jesus, você é um egoísta sofrendo da síndrome dos mais iguais. E você precisa de libertação. Você precisa se desfazer disso. E como é que a gente se liberta ou desfaz da síndrome ou do mito dos mais iguais? Vamos lá, pessoal, chegando no finalzinho. Primeiro, responda: o que é igreja para você? Museu ou hospital? Isso tem tudo a ver com a síndrome dos mais iguais. Se igreja para você é museu, você vai conservar e preservar coisas do passado, situações do passado, rituais do passado, cerimoniais do passado. Você vai conservar em detrimento das pessoas. Essas coisas sempre vão ser mais importantes do que as pessoas entram no museu com a canetinha, sabe? E riscam um quadro daqueles. Faz isso não, que você pode ser preso. Não faça isso. Porque aquilo está ali para você só observar. Igreja onde as coisas são só para observar, ninguém pode tocar. Gente, a gente tem que saber que igreja não é museu de santos, mas hospital para pecadores. Eu vim, diz o Senhor, para buscar e salvar o que se havia. Como é que você acha que as pessoas vão entrar aqui? Bonitinha, cheirosinha, preparadinha, curadinha? Não, elas vêm para ser curadas.
parábola que Jesus fala assim: saiam pelos campos, busquem os coxos, os aleijados, os endemoniados, os rejeitados, aqueles que não têm pessoas que lutem por eles. É desse tipo de gente que Deus quer que a gente vá atrás, que a gente se abra e abra as portas da casa do Senhor. Gente quebrada, gente desfeita na alma. Se você responder agora, o que é a igreja para você? Se é um museu de santo ou hospital para pecador, se você responder que é museu para santo, você está sofrendo da síndrome dos mais iguais. Mas se for hospital para pecador, coloca o jalequinho. Cadê Josias? Né, Josias? Coloca o jalequinho e prepara para ser agente de cura. Valdete, pastor Josué, quem mais? Trabalhou em... a Eliane trabalha aí na área da saúde, não é? No hospital as pessoas chegam lá curadinhas, cheirosinhas? Não. Por que a gente espera que seja assim na igreja? Porque a gente pensa que igreja é museu para santo e não hospital para pecador. Vamos lá. Vamos desfazer então o mito dos mais iguais com o segundo. Responda, o que é pecado? Ação ou condição? O pecado é só aquilo que a gente faz? Ou a condição que nós estamos? Pecado não é aquilo que a gente faz apenas, mas é a nossa condição de estarmos separados da glória de Deus. Deu para entender? Esdras tem muitos colegas, Rafinha tem muitos colegas, Dani tem muitos colegas, e você olha para eles e tá de boa. Alguns cometem algumas coisas, né? Fazem as besteirinhas dele lá, mas o que eles fazem não diz respeito à eternidade, é o que eles são. E o que eles são? Gente amada por Deus, mas separada da graça do Senhor, e que Deus colocou a gente na vida deles para eles voltarem para Jesus. Ouviu um amém? Então responda. Se você entender que o pecado é só ação, você está sofrendo da síndrome do mito dos mais iguais. Mas se você pensar que o pecado é uma condição, aí sim você está se desfazendo do mito dos mais iguais. Salvação. Responda, salvação de quê? Do inferno, não é da religião deles. Porque muita gente pensa assim: eu vou evangelizar o católico para ele virar crente. Para, gente. Para, eu acho que essa discussão a gente já venceu, não é não, pastor José? Pastor Merino, já venceu, não foi? A gente já venceu isso. Ninguém está interessado em trazer o católico para ser evangélico. Não é isso. Trazer o gay para ele ser, o gay precisa de cura gay. Nada disso diz respeito à eternidade, tá ligado? Sabe o que diz respeito à eternidade? É a condição dele diante de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Salvação para quem? Para todos. Todo homem, o homem todo e em todo lugar. E salvação para quê? Para você ser um agente de transformação na sua vida, na sua casa e na sociedade onde você está colocado. Amém, igreja? Eu não sei porque eu acho que eu vou virar mais pentecostal para receber mais amém. Vamos desfazer do mito dos mais iguais como? Reconhecendo nossa missão. Qual que é a nossa missão, pessoal? A minha missão é ir para a igreja só nos domingos. A minha missão é voltar para os cultos da caminhada da fé, das 7 unções da cura, da quarta-feira. Não, nossa missão não tem nada a ver com isso aqui, irmão. Salvar o perdido, é buscar e salvar o perdido. Se a sua missão fosse o seu trabalho, qual seria o seu salário hoje? Tem gente que está milionário, mas tem gente que está devendo. Tá? Vamos nos desfazer do mito dos mais iguais como? Recebendo o plano de Deus na nossa vida. Quem recebe? Levanta a mão, deixa eu ver aí. Quem recebe o plano de Deus na sua vida? Toma posse. Recebeu? Você está numa fria tão grande. No momento que você recebe o plano de Deus, você não pode ficar calado. E você não pode guardar a sua vida e dar desculpas para não agir. Eu estava conversando com a Valdete esses dias e a gente chegou a uma conclusão, né, irmão? Seja maior do que a sua maior
Desculpa. Aquele papo de baleias, já viu o som de baleia? Eu estava ouvindo National Geographic. Nossa, que é isso? E estava emitindo o som da baleia. A baleia faz mais ou menos assim, ó, a minha performance. E você pergunta para o sujeito, por que você não foi? Ele começa com o papo de baleia. E quando o sujeito começa com um papo de baleia, você pode ter certeza que ele está sendo menor do que a sua desculpa. Seja maior do que a sua maior desculpa. Eu não vou porque o pastor me ofendeu. Vai lá e fala na cara do seu pastor. Pastor, pera aí, eu vou fazer um negócio aqui. Quem tiver coisa aí pode vir que eu estou preparado. Não é isso não, gente. Ninguém está querendo. Não é nada disso. E fala assim, pastor, eu te amo. Pastor, eu te amo. Mas porque eu te amo, eu tenho que te dizer que aquilo destruiu a minha vida. Eu me senti arrasado. E estou aqui para a gente consertar a nossa relação. Porque nós somos um só em Cristo Jesus. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Como que a gente se desfaz do mito dos mais iguais? Entendendo isso aqui, ó. Deus, quando olha para a multidão, Ele vê quem? Para que Ele te vê? Para comunicar a você a graça salvadora, para trazer a você a missão transformadora. Deus tem como foco você. E abrindo a boca, Pedro disse, vamos juntos, vamos lá. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção, lhe é agradável, que em qualquer nação o teme, faz o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O judeu tem um histórico de discriminação, sabe, dentro de casa. Os do norte não se davam com os do sul. Os são os de Samaria, para você ter ideia. E a gente é obrigado, eu estava conversando isso com a Valdete, a gente é obrigado a engolir uma mentira de que os samaritanos são inimigos do povo de Deus. Gente, os samaritanos não são nada mais, nada menos do que povo de Deus que ficaram na parte norte. Só isso. Tomaram um caminho errado. Mas Jesus é especialista em desmitificar isso, chamando o samaritano de bom na sua parábola, conversando e dando água para uma samaritana, e falando que o próximo, quem encarou o próximo da maneira certa foi o bom samaritano. Então, esse histórico de discriminação dos judeus já vem de muito tempo e a gente é forçado a encarar que isso é normal. Pedro começou a pregar aos judeus e começou a entender que era só ali que ele tinha que falar. Cornélio é um divisor de águas, em que Deus vira para Pedro e fala assim: Pedro, não é só para os judeus, é para todo mundo. Vem Paulo como apóstolo para os gentios. Você sabe o que é gentio? Vou para a criançada agora. Sabe o que é gentio? Essa palavra bonita, né? Gentio. Toda criança aprende o que é gentio mais rápido do que a gente, quando assiste o Chaves. O que o Kiko fala? Gentalha, gentalha. Não é assim que ele fala? Ele está falando aquelas pessoas que ele não quer nem papo. Esses são gentios. Mas a Bíblia diz assim: foi para eles que brilhou a luz.
Foi para eles que brilhou a luz do Senhor. Pedro chega à conclusão de que Deus não fazia acepção de pessoas. Pedro chega à conclusão de que o Espírito Santo desce para todos. Só para você ter uma ideia, sai do capítulo 10 e vai até o capítulo 15 com várias sucessões de atitudes de discriminação ainda aos gentios pelos judeus convertidos. Chega no capítulo 15, é que eles vão se reunir e definir o que é que tem que fazer. Mas ainda não é o suficiente, vai para o capítulo 28, eu quero encerrar com o capítulo 28, verso 28, do Espírito Santo para mim e para você, de que nós não somos os donos da verdade, os donos da religião e do amor, e Deus tem muita gente para receber daqueles que não fazem parte dos grupinhos. Atos 28, 28, o que está escrito lá? Para mim, Atos 28, 28. Sabei, pois, que aos gentios foi enviada essa salvação de Deus, e eles ouviram. E eles a ouvirão. Eles ouviram aí, né, na sua versão? Ó, que maravilha! Já estão incluídos. Já estão incluídos naquela versão, é bom. Quando você olhar para uma pessoa que você achar muito diferente, quando você passar por alguém que está sofrendo muito e cometendo e falando loucuras, entenda, Deus a ama mais do que você pode imaginar. Você quer ver uma coisa? Já tiveram contato com algum amiguinho ou amiga que teve depressão? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem mais? Teve, Dani? Contato com um amigo ou conhecimento de amigos lá, colegas que passaram por depressão? Lutas dentro de casa? Tenho certeza que todos. Hoje, o mito dos mais iguais tem que quebrar na nossa vida. Tem que ser desfeito na nossa história. Fruto da Oliveira tem que ser uma igreja pequena, para todos aqueles que virão aqui receber desse Deus que não faz acepção de pessoas. Uma igreja sofre da síndrome dos mais iguais ou ela é liberta da síndrome dos mais iguais? Quando ela sofre? Quando só as mesmas pessoas frequentam a igreja milhares de anos a fio. Deu para entender, pessoal? Deu? Quando ela está liberta dos mais iguais? Da síndrome ou do mito dos mais iguais? De buscar o coxo, o aleijado, o que pensa diferente, o que fala mal da igreja, o que fala mal do pastor, o que fala mal de Deus, o ateu, aquele que é inveterado no pecado. Aí sim, Jesus vai olhar e falar assim: servo fiel, foste fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito, vou te dar mais, muito mais. Você já é liberto da síndrome dos mais iguais? Sim ou não? Sim? Se Deus virar para você e falar assim: me mostra as suas mãos, deixa eu ver as obras das suas mãos. Cadê aqueles que eu coloquei na sua vida semana passada? O que você fez com eles? Apresentou o evangelho ou reclamou da pandemia? Apresentou a Jesus vivo ou disputou Lula e Bolsonaro? Que é uma meleca. Não é não? É a única palavra que eu posso falar, tia Nenes, na igreja. É uma meleca. Os crentes se encontram, ou o crente encontra com alguém que está falando mal do governo, sabe? Ao invés dele se posicionar com a mensagem maravilhosa que Deus deu ao pastor Amerindo, né? Nós não somos dessa terra. Se ele fala mal do Lula, o cara vira e fala assim: que isso, companheiro, nós temos que... Aí ele quase fala igual o Lula, ele perde o dedinho, ele vai de voadora no pescoço do cara, ele quer discutir política. Se ele fala mal do Bolsonaro, coitado. É que você não entende, tá ok?
ele vira o Bolsonaro. Ele explica, mas Jesus passa longe. Você percebeu a síndrome dos mais iguais? Ele escolhe um lado, e escolhe qual é o lado de Jesus. Escolhe qual é a mensagem, esquece qual é a mensagem, esquece qual é o conteúdo. Pedro estava discutindo com Deus, dieta, e Deus vira para ele e fala assim: cara, você não entendeu nada ainda. Não estou falando de dieta, estou falando de pessoa. Pastor, não pode ser do Lula, pode ser do que você quiser, irmão. O que você quiser. Eu até vou me lançar candidato a presidente da minha casa. Não, a presidente hoje é a Valdete. Quem é a presidente lá? Tá dizendo? É a Valdete, eu sou o vice. Vamos fugir da síndrome dos mais iguais, irmãos. Isso não tem nada a acrescentar na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Houve um amenzão aí. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.